Qual é a diferença entre o astro que ocupa o posto de matricarca para o astro que rege o signo zodiacal que ocupa a casa 4 no seu mapa astral? Qual dos dois de fato representa a sua mãe? Então, se você ficou curioso para entender melhor esse dilema, venha comigo para o vídeo. A minha resposta é: os dois representam a sua mãe. Tanto o astro que ocupa o posto de matricarca, quanto o astro que rege o signo zodiacal que ocupa a sua casa 4, vão representar a sua mãe. Em alguns casos, se você for sortudo, pode acontecer de o matricarca ser o mesmo que o planeta regente da casa 4, mas normalmente vão ser dois astros distintos. Essa é a diferença entre a astrologia de Jaimini e a astrologia de Parashara, enquanto o matricarca é um dos 8 charakarkas, que é uma lição central na astrologia de Jaimini. Já o regente da casa 4, ele vai ser central na astrologia de Parashara. Embora Parashara também considere superficialmente o esquema de charakarkas, mas é realmente em Jaimini, dentro especificamente do livro Jaimini Upadesha Sutras, em que esse assunto realmente vai ser abordado de maneira mais aprofundada. São como dois filmes que vão dar duas perspectivas diferentes da profecia de como será a relação entre você e a sua mãe ao longo da sua vida. Mesmo que a sua mãe já tenha morrido, é interessante você voltar no tempo e estudar esse assunto, que você vai ter uma melhor compreensão de que por que a relação entre você e a sua mãe foi como foi ao longo da vida, porque existe uma correspondência com as estrelas. E se a sua mãe é viva, que eu espero que seja, e você está passando por problemas de relacionamento com a sua mãe, é uma época muito interessante para entender o matricarca, o regente da casa 4, que pode jogar uma luz nesses problemas. A astrologia védica utiliza Parashara com mais frequência, então este professor é mais frequentemente difundido na astrologia védica. Então, muitas vezes você vai ouvir pessoas dizendo: eu prefiro a astrologia Parashara do que a astrologia Jaimini, ou que Parashara é o suficiente para eu entender sobre mim mesmo, que Parashara é o suficiente para eu fazer profecias. E essa é uma afirmação completamente equivocada, porque todos os dois são importantes. Jaimini é igualmente importante a Parashara, porque eles dão duas visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então isso torna a visão mais rica. Há algumas pessoas que são tão ignorantes em relação a Jaimini que podem até cogitar dizer que Jaimini nem é parte do currículo da astrologia védica, e é sim, é uma escola dentro da astrologia védica que tem seu currículo próprio. Então vamos estudar os dois. Para o astro ser o matricarca, ele precisa ocupar o 4º grau sideral mais elevado em longitude dentro do zodíaco solar. Vamos supor que você tenha Mercúrio como sendo o matricarca. Você deve buscar qual é o nakshatra em que Mercúrio se encontra. Aquele nakshatra vai dar uma descrição perfeita das características da sua mãe. Isso na versão de Jaimini. Agora, na versão de Parashara, você deve ver qual é o signo da casa 4, ou como é chamado na astrologia ocidental, o signo do fundo do céu. Então,
Se você tiver o ascendente em Gêmeos, isso significa que o Mercúrio vai reger a casa 4, porque você vai ter Virgem ocupando a casa 4. Então, este é um caso específico em que tanto o Mercúrio vai ser o matricarca quanto o regente da casa 4. Mas pode acontecer para uma pessoa com algum outro ascendente ter um astro diferente. Então, você deve investigar o nakshatra do seu matricarca. Erroneamente se pensa, e por mais que eu diga isto, várias e várias vezes as pessoas vão continuar cometendo esses erros, tanto astrólogos profissionais quanto estudantes de astrologia, que é pensar que planetas regem nakshatras. Esta ideia equivocada. São mahadashas que são regidos por planetas e não nakshatras regidos por planetas. Essa confusão normalmente vem pelo fato de que as pessoas praticam por muito tempo a chamada astrologia solar, que tem os 12 signos ou rashis. Então, cada signo é de fato regido por um planeta. Então, para entendermos a natureza do signo de Gêmeos ou Virgem, nós precisamos entender Mercúrio. Então, a pessoa vai com essa mentalidade para nakshatras e pensa, é a mesma coisa. Basta eu entender o regente do nakshatra, que eu vou entender o nakshatra, e o buraco é bem mais embaixo. Para uma pessoa que tem Mercúrio como um matricarca e ao mesmo tempo regendo a casa 4, significa que é uma redundância apontando para um único astro. Então isso significa que quando essa pessoa passar pelo Mahadasha de Mercúrio, ela vai ter a profecia em torno da mãe completamente revelada, completamente manifestada. Vamos supor que você tenha o seu matricarca em Uttara Falguni. Uttara Falguni é regido pelo Sol, então, entendendo o que o Sol significa, eu vou entender o que o Uttara Falguni significa e vou entender o que a minha mãe está produzindo na minha vida. Essa informação é parcialmente ou completamente incorreta, porque o Sol não rege o Uttara Falguni, mas sim o Vimshottari Mahadasha de Uttara Falguni. Assim como o Sol rege o Dasha de Uttara Ashada e de Kritika. Então, se você pensar num primeiro momento que para entender o Uttara Falguni eu preciso entender o que o Sol significa, você não vai entender o que o Uttara Falguni significa. Porque é a divindade de Uttara Falguni que vai ser específica para compreender a sua mãe. E, por extensão, o nakshatra, e a divindade de Uttara Falguni é Bhaga. De acordo com o Taittiriya Brahmana Nakshatra Sutras, a divindade de Uttara Falguni é Bhaga. De acordo com o Rig Veda, é Aryaman. De qualquer forma, tanto Bhaga quanto Aryaman são Pitris, são ancestrais, são patriarcas. Então, no caso de Bhaga, a sua mãe vai se comportar completamente como Bhaga, porque tanto o matricarca quanto o regente da casa 4 estão no mesmo nakshatra, porque é o mesmo planeta. Agora, se o matricarca for um astro e o regente da casa 4 for outro, você deve analisar de maneira dividida em duas partes, como eu já ensinei em outros vídeos sobre o assunto de Charakarkas. Então, existe uma máxima na astrologia que é assim na Terra como no céu.
assim no céu como na terra, o que significa que existe uma correspondência entre o que o céu nos diz com o nosso destino aqui na terra. E o nakshatra é a estrela, é a correspondência celeste com o nosso destino descrito no mapa astral para o que aguardar para sua mãe. Você deve estar se perguntando, mas e para pessoas que vêm com outros backgrounds religiosos, como é que ficaria isso? Na minha opinião, isso não é um problema, mas pode ser um problema se a pessoa quer estudar ou praticar astrologia védica e ela tem um bloqueio de adentrar o misticismo védico, porque Bhaga é uma deidade específica do misticismo védico. Então, se você é muçulmano e você acredita que Alá é o Deus Supremo e o profeta Maomé é a encarnação na Terra de Deus, e que essa crença não é flexibilizável, como é que você vai conseguir praticar ou mesmo receber uma consulta de astrologia védica com essa mentalidade? Como é que você poderia cogitar, se eu só acredito em Alá e Maomé, como é que eu posso pensar que um Deus chamado Bhaga vai refletir o comportamento da minha mãe? Quase que completamente. Se você é cristão, evangelizado e fixo e radical nos seus dogmas e compreende que o Deus abraâmico é o único digno de adoração e a encarnação na terra de Deus, Jesus, são os únicos dignos de adoração, a mesma coisa, como é que você vai conseguir cogitar a possibilidade de que a sua mãe vai ser revelada pela divindade de um nakshatra? Então vai haver um bloqueio aí. Eu não estou necessariamente dizendo que toda pessoa muçulmana ou cristã ou de qualquer outra religião que não o hinduísmo vai necessariamente ser radical, mas muitas vezes na minha prática de astrologia é o que eu vejo. Elas entram na astrologia védica esperando que a astrologia védica vai refletir as crenças pessoais delas, nos mínimos detalhes, como elas foram ensinadas. Eu acredito que todas as religiões têm a sua correspondência, mas elas têm caminhos diferentes para se chegar a Deus. E o hinduísmo e a astrologia védica tem um caminho específico. Então você não pode pegar a fórmula do Islã e forçar isso na astrologia védica e no hinduísmo. Você não pode pegar a fórmula do cristianismo e forçar isso na astrologia védica e no hinduísmo, porque você simplesmente não vai conseguir compreender do que se trata. Alguma coisa vai ficar no caminho. Então, se você tem essa postura de que eu não vou me abrir e mergulhar no misticismo védico, então não entre na astrologia védica. Não pratique. Se você não está aberto, nem sequer pleiteie uma consulta. Não é uma questão de dinheiro. Não é dinheiro. É uma questão de que o seu canal está fechado para entender sobre o misticismo védico. Então, gasta seu dinheiro com outra coisa, com outro estilo de autoajuda, de autoanálise. Agora, se você está com um canal aberto para entender sobre o misticismo védico, então fique na astrologia védica, porque existem muitas coisas que vão ser reveladas para você sobre o seu destino pessoal e sobre os mistérios do mundo. Tudo é uma questão de escolhas, mas você necessariamente vai ter que fazer uma escolha. Você não vai poder ficar em cima do muro, não vai poder ficar isentão. Se você quer praticar, estudar ou mesmo receber um consulta de astrologia védica, você precisa mergulhar no misticismo védico. Isso é dado, isso é dado. Analise, no contexto das previsões além do Mahadasha, analise também os trânsitos de planetas lentos em cima do Matrikarka e do regente da casa 4, ou dentro da casa 4, que vão ter mudanças na relação com a mãe. Retrogradações em cima do Matrikarka, do regente da casa 4, ou da própria casa 4. Também, ou mesmo eclipses solares, que é considerada a ferramenta quintessencial para previsões.
eclipses solares em cima do matricarca, do regente da casa 4 ou dentro da casa 4, certamente vão alterar completamente a relação entre você e sua mãe. E por último, mas não menos importante, olhe como é que está o matricarca lá no Navamsha, no mapa D9, que é o desdobramento do seu mapa astral. Porque pode ser muito bem um outro astro que ocupa o matricarca, se no D1 é Mercúrio, no exemplo que nós demos, como matricarca, no Navamsha pode ser Saturno, matricarca. O seu ascendente também pode mudar do Natal para o Navamsha. No Natal você tem, no exemplo que demos, o ascendente em Gêmeos, mas no Navamsha pode ser muito bem um outro ascendente. Existem alguns casos que não vai mudar o ascendente, muito raramente, e até mesmo de um matricarca permaneceu mesmo no D1 e no D9, mesmo astro. Mas na maioria dos casos é exatamente isso que vai acontecer. Então você precisa considerar todas as variáveis para você ter uma visão mais profunda dessa profecia em torno da sua mãe e de uma forma mais delimitada, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha compreendido melhor a diferença entre o matricarca e o regente da casa 4. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, então nos vemos na próxima com mais novidades. Muito obrigado pela atenção e tchau!